Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de dar um brado de vitória bem grande para o Senhor? Fala assim: Jesus, eu te amo. Fala, pode falar. Glória a Deus. Sem demora, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 38. Uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu coração. Quem crê que Deus vai falar com você hoje? No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Fale ao meu coração e ao coração de cada um que aqui está, porque eu sei, Pai, que o Senhor está comigo e está com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra que eu acredito que vai falar muito comigo e com você. Nós sabemos que essa passagem, ela conta algo que estava acontecendo em Israel no tempo do profeta Elias. Mas hoje eu queria abrir um parênteses para nós que estamos aqui e dizer: todos nós que estamos aqui temos uma necessidade. Amém? Todo mundo tem? Sim ou não? Todo mundo que está aqui precisa de algo. Todo mundo que está aqui pede algo para Deus. Todo mundo que está aqui precisa de alguma coisa. Mas nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, como que isso funciona. Porque muitas vezes, amados, a gente tem o costume de só pedir, 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 pedir. E às vezes a gente não entende por que a gente não recebe algumas coisas. E a gente fica achando: meu Deus, será que eu estou fazendo algo errado? Será que alguma coisa está dando errado na minha vida? E então a gente vem e entende que à luz da palavra, há um versículo que diz assim: em primeiro lugar buscar o reino de... e as outras coisas lhe serão... Está vendo como você conhece? Olha para o seu irmão bonito que está do seu lado. Se ele for feio, fala assim: está vendo, né? Primeiro, fala assim: primeiro é o reino, a justiça, e depois a necessidade. É depois que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Depois. Então o profeta Elias, ele vai nos ensinar algo muito poderoso. Eu não vou entrar no contexto de todo o texto, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas para você entender, Israel estava sem chuva há 3 anos e meio. Sabe o que significa, amados? Não tinha plantio, os gados estavam tudo magro, porque não tinha pasto, não tinha nada. Então, ou seja, eles estavam realmente passando por uma grande dificuldade. Então você concorda comigo? Eu quero que você pregue junto comigo. Se eles fossem fazer uma oração bem forte, o que todo Israel iria pedir? Vamos ver se vocês falam. Fala alto, fala alto. Chuva. Por quê? Porque a necessidade deles era o quê? Água, chuva. Então é natural, quando a gente está passando por uma circunstância adversa, a gente pediu o que está precisando. Sim ou não? Está precisando de dinheiro? Você vai fazer o quê? Vai pedir dinheiro. Está precisando de uma cura? Você vai fazer o quê? Você vai pedir a cura. Você está precisando de mais unção? Você vai fazer o quê? Dá mais um. E aí você vai, e aí vai. Porque a tua necessidade é essa. Isso é na ótica do ser humano.
Mas será que na ótica de Deus isso é o que Ele quer? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Isso foi Jesus que falou. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus é o quê? O provedor daquilo que você precisa, amém? Quem crê que Deus é provedor daquilo que você está precisando? Então você tem que pedir para quem? Para Deus, não é? E Deus, quando Ele fala assim, ó, em primeiro lugar buscar o reino, Ele descarta a necessidade? Não. Ele está dizendo assim, ó, e depois será acrescentada suas necessidades. E aí Deus me deu essa palavra. Elias, ele volta do riacho, volta da casa da viúva, porque Deus falou para ele assim: Elias, eu vou fazer chover. Vai lá e fala para Acabe. E Elias foi chamado do perturbador de Israel. Aí Elias fala assim para Acabe: olha, chama todo o povo, e tem mais, chama os profetas de Baal e os 400 de Aserá, e vamos todo mundo para o Monte Carmelo, e nós vamos ver quem é que Deus vai responder. Porque entenda uma coisa, o povo de Israel estava sem chuva, porque eles estavam adorando a outros deuses. Então, porque os outros acreditavam que Baal podia mandar chuva, porque ele é o Deus da fertilidade. E Deus falou assim: vamos ver quem manda. Deus falou assim: vamos ver quem que manda, se é Baal ou se é Deus. E cerrou o céu, irmão, não mandava chuva para o povo dele, porque o povo não estava mais acreditando só nele. E olha para essa pessoa e fala assim: você precisa acreditar em um só Deus. Fala assim: só no Deus único, no Deus que fez o céu, no Deus que fez a terra, no Deus provedor, no Deus que te guarda, no Deus que te protege. Bom, até aí tudo bem. Aí Elias foi com todo mundo para o monte. Quando chega lá, ele chama o povo e fala assim: olha, vocês não podem mais ficar com dois pensamentos, ou é ou não é. É sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disso é procedência de quem? Do diabo. Então ele pega e fala isso para o povo: não pode ter dois pensamentos, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Literalmente, Elias estava dizendo assim para o povo: sai de cima do muro. Amados, deixa eu dizer uma coisa: ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Mas nós precisamos decidir se nós realmente servimos a Deus. E nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos decidir se realmente estamos servindo a Deus. O filho da perdição provavelmente já está por aí. Escute bem isso. E nós precisamos nos posicionar. Então Elias chega lá no Monte Carmelo e fala lá para os profetas: vão orando aí. E o povo fala assim: agora Elias vai orar por chuva. Não é assim? E aí primeiro ele deixa lá os profetas de Baal orar. Não quero falar dessa parte, mas vocês sabem que eles oraram, não aconteceu nada. Aí Elias falou: deixa comigo agora. Escute. O povo queria o quê? A sua necessidade. O povo queria chuva. Então o povo estava esperando Elias orar por quê? Por chuva. E Elias chega lá no Monte Carmelo. O que ele se depara? Com um altar desconcertado. Aí eu vou fazer uma pergunta: o que é necessidade? É o que você quer. Mas o que é prioridade? É o que Deus quer.
E qual era a prioridade de Deus nessa situação? Consertar o altar. Porque se o altar não tiver consertado, a tua necessidade não vem. Não adianta. Tem que consertar. Pastor, eu sou cheio de defeito. Por isso que toda noite antes de dormir você tem que pedir perdão, você tem que confessar seus pecados. É todo dia, irmão. Porque as misericórdias do Senhor vêm todos os dias pela manhã. Nós precisamos estar o tempo todo confessando as nossas falhas. Aí Elias olha e vê que a necessidade do povo é chuva, mas a prioridade de Deus é altar consertado. Então Elias pega 12 pedras. Olha para o teu irmão e fala assim: está pensando que é fácil ser crente? Fala assim: 12 pedras, esforço. Irmão, para confessar pecado tem que se esforçar. Para deixar o pecado de lado tem que confessar. Quem é viciado sofre por causa do vício, é difícil deixar. Quem adultera é difícil deixar de adulterar, porque é difícil. Mas tem que se esforçar. Porque Elias pegou 12 pedras na mão. Para quê? Consertar o altar. Aí ele pegou as 12 pedras. Dá aleluia, irmão. Ele pegou as 12 pedras. E agora ele faz uma valeta em volta do altar. Porque a necessidade, ela fica em volta esperando consertar o altar para que ela tenha alguma utilidade, certo? Aí Elias falou assim: a necessidade vai ter que esperar, porque agora a prioridade é do Senhor. A necessidade vai ter que esperar, porque a prioridade de Deus é o teu conserto. Ah, mas está faltando isso, eu estou precisando disso. A necessidade, ela está em segundo plano. Primeiro, o conserto. Pastora, mas o meu altar está consertado. Então vamos lá, está consertado o teu altar? Tem lá as pedrinhas, certo? Tem lenha, tem um novilho. Mas escute uma coisa: quando Isaac estava subindo aquele monte Moriá com Abraão, a lenha estava com o filho, mas o fogo estava com quem? Com o pai. Escute o que eu vou te dizer: a lenha está com você, o fogo está com Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: tem lenha para queimar aí, meu irmão? Tem ou não tem? Sabe o que é lenha para queimar? Será que você está dando glória? É lenha que você está queimando. Será que você está dando aleluia? É lenha que você está queimando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou falar uma coisa minha. Eu até ia pedir para uma irmã minha umas fotos de quando eu fui rainha do carnaval. Embora não pareça, né? Porque hoje a gente está maior, né? Mas eu já fui magro, irmão. Aqui a minha irmã Carla, ela pode confirmar. E eu ia pegar as fotos com a perna de fora, com pena de índio, tudo, para vocês verem o milagre que Deus fez. Fica quieto, pastor, é uma coisa que eu esqueci. Agora preste atenção. Para mim ser rainha do carnaval, olha isso. Eu tinha que fazer a fantasia, bordar. Eu tinha que pular carnaval. Eu não sei sambar, nunca soube, mas eu tinha que pular carnaval a noite toda. Sabe o que significa? Se começava meia-noite, 6 horas da manhã, a rainha tinha que estar rodando e pulando carnaval. E detalhe, à tarde, na matinê das crianças, a rainha tinha que estar presente. Então eu queimava muita lenha para o diabo. Eu queimava muita lenha para o diabo. Era de manhã, de tarde, de noite, lá pulando carnaval. Aí como que eu vou chegar num culto e ficar com cara de desnorteado? Não queimo glória para Jesus, não queimo uma lenha
reclama de tudo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se palavra de conserto te deixar com raiva, você está servindo outro Deus, menos o Deus. Mas se te dá temor, se te dá tristeza, se você quer sair daqui crente, você fala: eu ainda estou servindo a Deus. E antes de julgar, eu apanhei primeiro que vocês lá no meu quarto. Escute, tem uma outra coisa que eu queimei lenha. Eu era fã do Menudo. Quem é que da época do Menudo? Eita glória! Eu era apaixonada. Olha, eu era apaixonada pelo Rai. Nem lembro, tá vendo? Deus faz até a gente esquecer. O Rai. Tinha o Roy, o Rai, o Rob. Eu era o rei, sei lá, o rei. Era esse, é rei, né? Olha lá, as irmãs do ciclo de oração, tudo sabe quem que é o Menudo. Oh, glória! Gente, eu fui num show do Menudo lá em Londrina. Então vamos lá. Saí cedo de casa. Escute isso. Fui pro show do Menudo 3 horas da tarde. Não fiquei na frente, fiquei no meio da multidão, apertada, sem comer, sem ir no banheiro, porque eles iam começar a cantar 10 da noite, o Menudo. E tudo isso eu fazia para escutar o quê? Não se reprima, não se reprima. Extremamente oprimida, extremamente triste, mas estava lá, e dançando, e dando glória, e chorando, hein, porque eu estava vendo o rei. Mas Jesus me alcançou, e hoje eu vejo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alá, Surianda, alá, Bachêmias. Mas eu queimava muita lenha para o diabo. Irmãos, eu estudava imprudente. Segunda-feira eu ia na boate. Segunda-feira eu ia na boate. Eu bebia como que fala? Um coquetel azul. Nem sei o nome daquela desgraça. Como? Absinto. Olha, a Paula entendida das pingas. Era isso aí, Paula. Gente, a noite inteira queimando lenha pro diabo. E essa palavra falou muito comigo, irmãos. Porque a gente vem no culto, na hora de orar não ora, na hora de cantar não canta, na hora de ofertar não oferta. Ei, você tem que participar do culto, porque o culto é para Deus. Você tem que queimar lenha. Você tem que queimar lenha. É queimar lenha todos os dias para o Senhor. Tem gente que parece que está morrendo no culto. Vai assistir uma série, chora. É pecado assistir série? Não. Desde que você queime para Jesus primeiro. Porque a palavra do Senhor diz: em primeiro lugar, ó, e em segundo, as necessidades virão. Então, se não tiver lenha, não vai ter holocausto. Se não tiver lenha, você não vai conseguir queimar o sacrifício. Irmãos, você pode olhar para o louvor e falar: eu não gostei. Você está errado, porque você tem que vir louvar para Deus. Você pode olhar para mim e falar: mas por
Mas a gente quer fazer do nosso jeito e quer a necessidade na mão, porque Deus é provedor, amém? Deus provê, mas primeiro é Ele. E aí Elias sobe para orar, coloca as pedras, coloca a lenha, coloca o novilho. Olha só, novilho sem mancha, sem mácula, gordo. Como que pode um novilho desse no meio da seca, tá na mão de Elias, em cima do Monte Carmelo? Ah, vou pegar para mim, fazer uma churrascada na terça-feira. Aquilo que é de Deus, ninguém pode tocar. O novilho era para Deus, não para Elias. Era para Deus. Aquilo que é de Deus e você toca, você está errado. E aí Elias coloca o novilho. Escute agora. E Elias fala assim: agora eu vou orar. Aí ele fala: não vou orar não. Joga água aí. Joga água em volta. Joga água no novilho, na madeira, nas pedras, em todo mundo. Olha, estava faltando água, mas Elias mandando jogar água lá. Aí todo mundo fala assim: agora ele vai orar para chover. E Elias fala assim: agora eu vou pedir fogo do céu. Irmão, peraí, pastora. Como assim? Os camaradas estão precisando de chuva e Elias está pedindo fogo? Como que é isso? Porque primeiro é a prioridade. Primeiro é Deus. Depois é a necessidade. E posso te dizer uma coisa? A necessidade, quando você dá prioridade para Deus, você vai receber coisas de Deus que você nem pediu. Quem crê nessa palavra? Então Elias pega e fala: Senhor, manda fogo do céu. E a Bíblia diz que veio fogo do céu. Agora escute isso. O fogo queimou o novilho, queimou a lenha, queimou as pedras e fez o que com a água? Lambeu. Por quê? Porque água, fogo não queima. Mas o que acontece com a água? Ela evapora. Olha para o teu irmão falar: eu, se você dava um glória, dava lenha aí para Deus. Ela evapora. Alabassuri andalabachetes. E quando ela evapora, ela forma nuvens. Escute. Está tudo ali. Preste atenção nisso. Primeiro é Deus, depois as outras coisas. Por quê, pastor? Fala assim: por quê, pastor? Por quê? Porque é princípio de Deus. Primeiro é Ele, depois as outras coisas. Então, se você está buscando primeiro as tuas coisas, se você está tentando suprir você pelas tuas forças e pelas tuas coisas, está fora. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se você pedir uma necessidade hoje para Deus, Ele pode te dar? Sim ou não? Mas se o teu altar estiver desconcertado e Jesus voltar, como que fica? Não adianta ter as coisas, tem que ter altar consertado. Ô pastora, mas espera aí. O que é um altar desconsertado? Pega o dedinho teu de profeta, aponta aí para o teu irmão e fala assim: altar desconsertado é a mentirinha de estimação,
É aquele pecadinho escondido. É aquele vício. Ai, vai falando. É aquelas olhadas que você dá para as mulheres na rua. Isso é normal acontecer com o homem e com a mulher? Sim, você é pecador. O que não é normal é você não querer se consertar. Vem para a igreja para quê se não quer se consertar? Tem que ter conserto para Deus fazer as outras coisas. O que Elias pediu? Fogo. O que Deus mandou? Fogo. Mas através do fogo, Deus gerou a chuva. Escute uma coisa. Deus, Ele está olhando para você, está te sondando, como foi louvado aqui hoje. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Escute, vai, louve. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até quem usa-me, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. O altar estava consertado. E talvez você que está aqui tenha um altar consertado, mas talvez você não está tendo mais lenha. E você precisa entender que para a lenha queimar, você precisa da lenha para Deus, não é para o diabo. O Leandro está aqui, ó, goleiro lá do Cianorte. Pergunta para ele o tanto que o povo pula lá no jogo. Não é 40 minutos? Eu não sei direito, 45? 2 tempos de 45. Pula, grita, xinga, bate no outro. Gol! Dão lenha. E não é pecado ir lá. Não é pecado falar gol. Não é pecado torcer. Não é. Mas desde que você faça mais para Deus. Desde que você queime mais para Deus. Porque a glória dele pertence a ele, é tudo para ele. Então quando aquela água evaporou, ela foi para a atmosfera e formou uma nuvem. E a palavra do Senhor diz que Elias pergunta para o moço: escute, você está vendo alguma coisa? Porque eu já estou escutando ruído. Escute aqui, quem conserta altar pode não estar enxergando, mas já está escutando os ruídos. Agora, por que tem que queimar o holocausto? Porque escute, quando a fumaça sobe, Deus com as suas narinas respira e recebe a tua oferta. E Ele responde. Ele te dá o que você necessita. Ele te dá a tua necessidade. Então a Bíblia fala que veio um vento. E o vento trouxe o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta fala assim para Acabe: vai para sua casa, porque vem vindo uma grande chuva. Antes que ela te pegue, ei, se você consertar o seu altar, vai vir uma chuva tão abundante na tua vida, que você vai ouvir aquele verso todos os dias: e as bênçãos me alcançarão, e as bênçãos me alcançarão, e as bênçãos me alcançarão. Se coloque de pé, igreja.
E nós já sabemos que choveu. Mas a minha pergunta para você é hoje: você crê que vai chover na tua vida? As chuvas de Deus, a chuva de bênção. Você crê nessa palavra que foi pregada hoje? Então hoje é dia de conserto. Como assim, pastor? Hoje é dia de pedir perdão, de liberar perdão. Hoje é dia de parar com essas ranhezices aí, ó, que você tem contra as pessoas. Hoje é dia de liberar tudo aquilo que está impedindo você de receber o que é de Deus na tua vida. Você é crente, irmão. Irmão, você não é qualquer coisa, você é crente. Você é um cristão. Escute, há sacrifícios que devem ser feitos. Hoje eu pregando à tarde na minha casa, sendo ministrada por Deus, Deus falou muito forte comigo. Porque às vezes a gente vem no culto, está cansado, não dá um glória, não dá um aleluia, e a gente está errado. Hoje eu dei tudo que eu tinha numa oferta, tudo. No meu natural eu ia ficar com medo, que foi um presente que o meu marido me deu do Dia das Mães. Porque eu aprendi que no culto eu tenho que fazer tudo que está acontecendo no culto. Eu tenho que estar aqui inteira para Jesus. Eu tenho que queimar lenha, porque lá no mundo eu queimava muita lenha para o diabo. Então eu preciso queimar lenha para Deus. Eu louvei todos os louvores com elas. Claro que errando tudo, mas louvando junto, firme. Firme na rocha. O pastor estava falando dos anúncios, eu dando glória, aleluia. Sabe por quê, amados? O culto não é para mim, nem é para você. O culto é para Deus. Você nunca fala, eu não gostei desse culto, porque o culto não é para você. O culto é para Deus. Você não tem que vir aqui para receber, você tem que vir aqui para oferecer, para dar o teu melhor. Pastor, eu não tenho nada, então abre a tua boca e começa a glorificar, começa a dar glória, começa a dizer: Senhor, eu tenho lenha assim na minha boca, na minha voz. Então, se você quer hoje, pastor, eu não vou ir na frente, porque senão os outros vão falar de mim que eu estou me consertando. Ei, todo mundo aqui precisa de conserto, até eu já estou aqui na frente. Então eu estou te convidando a vir aqui à frente, que nós vamos orar por você, e Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, e você vai ficar uma bênção na presença do Pai. Porque, amados, estar se consertando não é estar